Não se acende a luz do sol nos 220 volts dos palácios de Brasília. Não se acende a luz do sol com a chave de um carro conversível do ano. Não se acende a luz do sol com a ponta de um cigarro, um baseado, coisa assim. Que medir forças com o sol da justiça? Pra que querer brilhar mais que a estrela da manhã? Pra que combater o bem com o mal? De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Medir forças com o sol da justiça? Pra que querer brilhar mais? Oh, oh, que a estrela da manhã? Pra que combater o bem com o mal? Com o mal. De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade, liberdade. Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade, liberdade. Aonde está a honra
se acende a luz do sol. Muito boa tarde a todos que estão participando mais uma edição do programa Conexão Céu. Hoje, programa especial em comemoração aos 60 anos da Segunda Igreja Congregacional. Lembrando que nós ficamos situados aqui à Rua Princesa Isabel, número 71, bairro Santo Antônio, Juazeiro da Bahia. E eu inicio o programa de hoje com o Salmo 126:3, que diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Esse foi o tema do ano da Segunda Igreja e finalmente chegou a data tão esperada por nós. Nós louvamos, glorificamos, adoramos ao nome do Senhor e estamos em festa. Iniciamos ontem as nossas comemorações, já estivemos com o pastor Ari Queiroz e hoje a nossa programação, como todos já sabem, vai acontecer aqui ao lado da nossa igreja e teremos, além do pastor Ari Queiroz, nós vamos ter também aqui o nosso irmão Carlinhos Félix. E eu tenho a honra de dizer para vocês e apresentar que ele está conosco aqui no programa. E eu faço então a primeira pergunta, ele vai poder dar o boa tarde para vocês e já nos responder aí. Então, a minha pergunta é, não é nem uma pergunta, eu queria que o senhor fizesse um breve comentário a respeito da sua carreira musical, né, no meio cristão. Quantos anos o irmão tem aí de trabalho, né? Dizer que nós estamos muito felizes de tê-lo aqui conosco hoje. O prazer é meu, totalmente meu, e de estar aqui com vocês, de estar participando dessa festa. Eu costumo dizer que sempre quando eu sou convidado para estar num aniversário de igreja, eu vejo a palavra de Deus se cumprindo, né? Que as portas do inferno não prevaleceu e não prevalecerá contra a igreja do Senhor. E a igreja está firme, está forte. Então, eu fico muito feliz por isso. Infelizmente, a entrevista aqui não é só com a parte feminina, né? Porque você falou que o programa dá muita gente quando é tema feminino, quando são mulheres que estão aqui. Infelizmente, eu não sei que isso vai dar por muita gente, isso vai dar pouca gente nesse trem. Mas eu acho que sim, né? Essas mulheres vão querer vir, né? Para assistir a gente. Senão tá tudo desviado. Se elas não vierem, não todas desviadas. Não é brincadeira, gente. Mas é uma alegria grande poder falar isso. Agora, a respeito do meu tempo, que eu estou aí cantando, eu tenho que pegar a máquina de calcular aqui para ver. Vocês têm máquina de calcular aí? Já faz bastante tempo, né? Eu comecei a cantar bem novinho. Eu ia para acompanhar minha mãe. E quando eu chegava com minha mãe lá, todo mundo ficava aborrecido, porque chegou ele. Eu que ficava, não sabia tocar direito as coisas, né? Então eles deixavam eu pegar no instrumento por causa da minha mãe. Senão minha mãe brigava. Então, com o tempo, eu fui aprendendo, estudando, então eu consegui o meu lugar no Ministério de Música da igreja. Mas não era só isso, eu tinha que ter um encontro real, eu com o Senhor, né? Porque na igreja não funciona assim como as pessoas fazem a comparação de filho de peixe, peixinho é. Filho de crente não é crentinho, né? O crente tem que ter um compromisso, tem que ter um encontro real com o Senhor. E eu tive esse encontro real com o Senhor depois de um tempo. E foi muito especial para mim e que me trouxe até hoje. Tem uma música do Rebanhão, né, que o Pedro escreveu, não foi eu que escrevi, que fala assim, o nome da música é Fronteiras. Fronteiras que passei para chegar aqui, neste imenso azul, presente da vida,
dada pelo Rei Jesus. Eu gosto muito dessa música. E sempre quando eu canto, né, quando a gente está com o rebanhão, de vez em quando a gente ainda canta, né? E é muito legal. E quando chega essa música eu me emociono, sabe? Porque eu tenho um solo, quem conhece, quem acompanha o rebanhão sabe que logo depois tem um solo de violão que eu faço. E eu sempre faço esse solo desse violão muito emocionado, porque só o Senhor sabe como a gente chegou até aqui. Né? Para um crente prevalecer, para um crente viver o tempo que o Senhor tem dado, não é fácil. Né? Eu lembro muito de Hebreus 10, a partir do 35, 36 e 39. 35, o Hebreus 10, 35 diz assim, ó: portanto, tenha coragem. A gente tem que ter coragem para a gente poder alcançar o que o Senhor tem preparado para nós. Aí o 36 diz assim, ó: portanto, tenha paciência, porque te trará muitos benefícios. Ter paciência. Então, a gente tem que ter coragem, tem que ter paciência. E o 39 diz assim: nós não somos um povo que recua, que retrocede, mas é um povo que anda para frente, em direção ao alvo. Então, essas coisas a gente tem que ter. E paciência, coragem e não recuar. Para a gente poder chegar até aqui, onde o Senhor tem trazido a gente. Eu posso dizer assim, eu não vou te dizer quanto tempo eu tenho, porque eu posso errar. Mas você pode ir no Google. O Google tem. Eu posso dizer assim, até aqui o Senhor me ajudou. Glória a Deus. Que bênção, coisa boa quando a gente escuta, né, testemunhos, histórias de vida com o Senhor, com Deus. Né? Isso é uma maravilha, ver pessoas frutificando na obra do Senhor. E nossa igreja, né, fazendo 60 anos, de fato, é um presente. Né? Quem está aqui, quem vivenciou, eu não tenho 60, né? Ainda estou na casa dos 30. Mas assim, eu estou aqui desde que eu nasci, né? E que essa legal. sensação de pertencimento, de alegria, de ver, de trabalhar, é muito legal, é muito bom. Bacana. E o irmão já deu uma Será que palhinha. esse pessoal que está assistindo a gente também pode dizer isso, né? Pode. Até aqui o Senhor tem me ajudado, eu estou na igreja, tenho esse sentimento de pertencer, de fazer parte do corpo. É muito legal, sabe? Porque ontem eu fui cantar num lugar, lá no Rio de Janeiro, em Macaé, e o pastor pregou sobre isso. Que a gente tem que ter esse sentimento de pertencer, de fazer parte. Como? Trabalhando, servindo, abençoando as pessoas. E nesse bolo aí, nesse meio, tem muita gente que está no lugar errado, porque o Senhor manda ir para um lugar, a pessoa quer ir para o outro. O Senhor manda a pessoa, não, o teu lugar é aqui. O cara, não, eu quero ficar aqui, eu quero ficar com o microfone, eu quero ficar falando, eu quero cantar, quero ser do ministério de louvor. Então, é muito importante a gente ter esse sentimento de pertencer, esse sentimento de estar servindo, esse sentimento de estar no lugar onde Deus quer que nós estejamos. Eu abri esse parêntese para fazer essa pergunta, né? Porque é muito legal a gente estar aqui falando para vocês, mas tem que existir um sentido. Talvez o sentido seja esse: você ser questionado, você ser perguntado. Qual é o teu papel? Qual é o teu trabalho? Qual o objetivo teu de estar na casa do Senhor? Isso é muito importante, você saber isso. É bem verdade. E o irmão falando aí, eu fiquei me lembrando da minha infância. Eu não tenho voz para cantar. Eu faço parte do coral das mulheres, que é um monte de gente cantando, aí você... Vai no meio. Né? Mas para você cantar, fazer um solo, essas coisas, eu não tenho. E eu me lembro que eu brincava com meus esposos, eu queria tanto ter uma voz para cantar. Aí eles, mas tu já faz tanta coisa, você, né, pode servir em tantas coisas. E eu, olhando para mim hoje, eu não sei como eu sou a pessoa que eu sou hoje, porque eu fui uma adolescente, uma criança muito tímida, muito reservada. Né? E eu mesmo digo assim, rapaz, como eu mudei. Né? As coisas que a gente faz com o Senhor. Eu não gostava de microfone, e hoje eu não vivo sem ele, para falar. E a gente falou aqui, né, sobre pertencimento, e eu me lembrei,
a gente passou esse ano todo fazendo vídeos, né? Trabalhando com a mídia, divulgação, vídeos engraçados, para poder chamar a atenção do aniversário e tal. E um dos vídeos mais lindos que eu achei de todos que a gente fez foi um que a gente soltou essa semana. Foi o último que a gente fez com a igreja no domingo, pedindo que as pessoas definissem a segunda igreja em uma palavra. E eu me emocionei bastante, né, da gente assistir. A gente tem ficado com essa sensação. Quem faz parte dessa igreja, né, quem está aqui, e as pessoas foram definindo como o que é a segunda igreja. É alegria, é unidade, é família, é pertencimento, é lugar de adoração, louvor. E é porque a gente está vendo a gente, né, vendo a nossa história. E eu queria aproveitar, o irmão já deu uma palhinha aí, cantou, né, Fronteiras. Uhum. Mas eu queria conhece pedir... Fronteiras? Você conhece a música? Não conheço. Conheço muitas assim, mas não de saber com propriedade a letra. Eu, particularmente, amo o Baião, amo Palácios. São músicas que eu gosto muito. Inclusive, os meninos sabem que eu coloco muito Palácios aqui na trilha musical do programa. Legal. Né? A gente geralmente coloca. Dentre tantas outras lindas, mas é porque eu realmente gosto muito dessa canção. Mas o irmão vai escolher aqui, o povo aqui da igreja tem uma diaconisa Silvana, ela ama o selo do perdão, né? E o pessoal tá aí, muita gente conhece, gosta mesmo. Eu acompanhei na infância, né? Eu não sei se eu estou com voz para cantar agora o selo do perdão, mas eu vou tentar. Tantas vezes eu me perguntei até quando eu carregarei barreiras construídas em meu coração, que o destino me prendeu e me fez sofrer. Sabe quantas vezes eu saí? Sabe quantas vezes eu vivi em busca de algo para suprir meu coração? Porque eu não podia mais, porque eu não podia mais cantar. Depois das lutas vem a tranquilidade que só tem aqueles que tem Cristo no coração. E agora é possível cantar, e agora é possível dizer: sou feliz. Depois das lutas vem a tranquilidade que só tem aqueles que tem Cristo no coração, que recebeu o selo do perdão, que recebeu o selo do perdão. Quase que não foi. Eu ia dizer o contrário, só para quem está dizendo, né, Brunão, que não tem voz. Quase. Querido, eu quero agradecer a disponibilidade desse tempo aqui precioso, né, de estar conosco. Eu que agradeço. Conexão Eu que agradeço vocês, agradeço a Deus, agradeço a oportunidade de noite da gente estar cantando aqui fora. Aproveitar e convidar o pessoal, né? Vocês são os nossos convidados muitíssimos especiais. Olha, muitíssimos. Gostaram? Então, vai ser muito bom. O repertório está bem bacana, está bem grande. Não tem só música, tem palavra, tá? Tem celebração, tem alegria, tem acolhimento, tem recebimento. Você vai ser muito bem recebido aqui. Você que é amigo, você que não faz parte dessa igreja, você vai ser muito bem recebido. E a gente vai ficar muito feliz em te receber aqui nessa noite. Vai ser uma noite maravilhosa de gratidão e celebração ao Senhor por esse tempo todo que a igreja está de portas abertas. Amém. Como foi bom esse tempo aqui com o nosso irmão Carlinhos Félix. E
né? Nós recolhemos aí 3 vídeos de 3 pessoas aqui da nossa igreja, dando um pequeno depoimento, testemunho, né? Sua história com a segunda igreja, pastor Jorge, pastor Daniel e a irmã Geise Maia. Então, nós vamos assistir, né? Nos emocionar, revivendo essas histórias, vendo aí a história dos nossos irmãos. Vamos lá. Olá, meus irmãos. Com muita satisfação que passamos aqui para deixar esse recadinho, falar um pouco da minha trajetória aqui na segunda igreja. E quero desejar inicialmente que a graça do Senhor e a paz do nosso Deus estejam em cada um. Olha, a minha história na segunda igreja é a seguinte. Eu sou de uma família, né, fundadora aqui da igreja. Sou neto de Dona Joaquina Carvalho, conhecida como Dona Quininha. E estou na igreja, graças a Deus, né? Desde os primeiros passos, né? Então, aqui passei a minha infância, aqui também a minha adolescência. Na adolescência eu estava sempre envolvido com os trabalhos ali do grupo de adolescentes. Depois, então, e de uma forma bastante precoce, eu pulei para a mocidade, né? Ali meus 13, 14 anos, eu já participava do grupo de mocidade da igreja, inclusive, tendo oportunidade de direção, né? Então, foi um período muito interessante, foi um período de crescimento, de aprendizado, quando eu conheci a igreja aqui, como eu disse, como sou de família fundadora, né, de um dos fundadores, eu vi o templo pequenininho também, certo? E vi todas as reformas e também até chegar nesse grande e suntuoso templo da agora, certo? Então foi uma trajetória muito interessante a gente ver toda essa igreja, toda a história da igreja se passar, né? A partir da minha mocidade, então voltando no tempo, da minha mocidade, eu adentrei mais na questão da música, né? E ali, então, foi numa época que estava chegando aqui na igreja, e os irmãos já ouviram essa história bastante, bem interessante, quando os primeiros instrumentos chegaram aqui, instrumentos guitarras, né, trabalhos, a gente sempre utilizava, às vezes, o serviço de alguns irmãos de outras igrejas, né? Mas a partir do momento em que chegou aqui a guitarra, o contrabaixo, posteriormente a bateria, então nós estivemos ali sempre envolvidos com o trabalho musical da igreja. Eu me lembro que eu creio que o primeiro grupo, né, para tocar aqui da igreja, né, genuinamente aqui da igreja, para tocar com os instrumentos assim elétricos, né, tipo guitarra, foi o grupo formado aqui, os tocadores, né, melhor dizendo, estavam nós do o Hércules, o Rony, o Rômulo e eu também, né? Assim, às vezes chegava um outro irmão, mas basicamente a gente é quem fazia essa parte do louvor congregacional, né? Tá? E aí, enquanto jovens também, nós começamos a formar grupos também a partir dessa oportunidade, né, que se tinha com os instrumentos da igreja. Tinha, sim, o coral jovem, dirigido pelo pastor Manelino, mas essa formação de grupo de jovem, né, e nesses moldes, esses modelos que a gente conhece hoje, eu tenho a impressão que a gente teve participando muito dessa formação, né? Então, durante esse tempo também, nós, conjuntamente com o irmão Teobaldo, a gente criou um grupo chamado Jovens Livres. E esse grupo é um grupo de evangelismo, né? Evangelismo e também de apoio às igrejas. Eu digo às igrejas porque a gente rodou bastante aí, viu? A gente andou aqui em várias igrejas de Juazeiro, Petrolina, Senhor do Bonfim, Miguel Camon, Jacobina, Feira de Santana, Várzea Nova, enfim. Esse grupo era composto por Teobaldo, Rômulo, Rony, que é meu primo irmão, que mora no Rio de Janeiro, o Hércules, né, que já nos deixou, ter falecido, e eu, né? Então, os 4 que a gente saía evangelizando, cantando, aí, pregando, e foi uma experiência muito interessante, bastante exitosa, né, assim, no sentido de crescimento, né? Bom, também nessa época, a nossa igreja, irmãos, assim, sempre foi um celeiro musical, graças a Deus por isso, né? Desde a sua formação, irmãos,
É impressionante como essa igreja obteve, né, essa graça desse veio musical, desse dom com a música, e ela vem se, digamos assim, acompanhando a igreja, esse dom de acompanhar a igreja esses anos todos. Tá? Então, já naquele tempo, fizemos uns 2 ou 3 vezes festivais de música. E olha, os 2 primeiros aqui dentro da igreja. E é interessante como tivemos várias músicas, vários cantores aqui, várias composições, e foi um festival com um tempo muito interessante. Essa ideia foi captada daqui por um irmão de Petrolina, e acabamos até apoiando também um festival de música evangélica ali em Petrolina, cuja finalíssima se deu onde era hoje eu acho que é a emissora rural, ela tinha um cinema, né? Então foi ali naquele cinema antigo que a gente fez a finalíssima do festival em Petrolina, né? Porque os demais aconteciam aqui dentro da igreja. Também apoiamos um trabalho muito semelhante em Senhor do Bonfim, que tem um irmão lá da igreja presbiteriana que soube disso e nos levou com a nossa experiência para a gente também contribuir com eles lá, né? Então, assim, foi uma experiência riquíssima, né? Poder, então, não só contribuir, como aprender também através da música aqui na segunda igreja. Também há algumas coisas outras que nós participamos desde 2003, com a graça de Deus, fui chamado, né, convidado e efetivado como professor da escola dominical, tá? E então isso tem sido uma bênção muito grande na minha vida. Também já fui vice de patrimônio, diretor de patrimônio também, sabe? E presbítero, né, por longo tempo, e desde 2012, outubro de 2012, ordenado pastor, né, com a graça de Deus. Então, irmãos, assim, nesses anos todos tem sido um prazer, né, servir, não somente, claro, na casa do Senhor, mas servir o próprio Deus. Por que eu falo servir na casa do Senhor? Porque é muito prazeroso você estar contribuindo, você ver o trabalho crescendo, né? Você ver as pessoas sendo felizes, você poder estar contribuindo com o crescimento espiritual das pessoas. Isso é uma dádiva de Deus para as nossas vidas, né? Poder, então, não somente participar da obra do Senhor, né? Participar desse exército do Senhor, mas também em contribuir com o crescimento espiritual dos irmãos, né? Então, eu tenho muito a agradecer, sou felicíssimo por estar na segunda igreja, uma igreja que eu amo realmente de coração, tá? Tive a oportunidade de servir não somente com a música, mas também, sobretudo, com a pregação, com a mensagem. É interessante, só para destacar isso também, que eu acabei enveredando mais pelo lado do estudo e da leitura, e mais também, então, na questão do ensino e da pregação, em detrimento até de momentos de música, né? As pessoas sempre me cobravam e me cobram para ter cantado mais ou cantar mais vezes, mas eu acabei enveredando por essa linha do estudo e da pregação, e eu enxergo isso como o meu dom, né? A música, eu entendo, claro, que ser um dom, mas é muito mais um prazer adicional, me permitam assim, tá? Tanto é que ao longo do tempo a gente acabou enveredando mais firmemente pelo caminho da pregação e do estudo da palavra, né? Eu lembro agora, só para registrar, eu tive a oportunidade, né, inclusive, de gravar um disco, na época disco, né? Aquele disco de vinil. Minha irmã Kátia andava com um grupo, o Getsemane, e aqui a gente recebia muitos cantores, irmãos, muitos cantores, sabe? Realmente do sul do Brasil, do norte, nordeste também. Aqui vinha muitos cantores. A gente vai acolhendo essa experiência muito grande. E numa dessas experiências, eu tive a oportunidade de participar da gravação, mas eu enfrentei um problema que, como eu trabalho desde cedo, desde os meus 15 anos eu trabalho, nessa época eu estava realmente empregado e trabalhando, claro, e então a gravação era para ser feita em São Paulo, veja a dificuldade que era. Então tinha que passar um mês todo fora, e eu então acabei não fazendo, né? E fui muito cobrado assim por isso, né? Mas eu estou com o coração tranquilo, porque eu sei que tudo é de Deus, vem do tempo de Deus, e
e se tivesse que acontecer, certamente ele daria essa mensagem de uma forma muito mais clara, não é? Então, eu sou feliz, e eu sirvo uma música também, né, que posso contribuir, sem sombra de nenhuma, sem sombra de dúvida alguma, mas eu encontro realmente no estudo, na palavra, aquilo que eu entendo que Deus me colocou como um dom, tá? Então, irmãos, para terminar, só reenfatizar no que eu disse, a minha alegria. Passei os últimos 7 anos, quase 8 anos, servindo na quarta igreja, que também foi uma bênção, uma experiência maravilhosa, certo? Mas, conforme já disse, a pequena igreja em testemunho, nós entendemos que o tempo que Deus nos deu para poder contribuir tinha cessado, e era a hora de voltar para casa. Então, eu estou muito feliz, a minha família é feliz, porque nós pertencemos à segunda igreja, porque nós somos segunda igreja, e essa segunda igreja, e eu estou dentro dela, essa igreja pertence a Deus. E é por isso que eu estou feliz, porque eu pertenço ao Senhor. Que Deus nos abençoe grandemente. Que Deus continue a abençoar esta igreja em larga escala, não para os nossos benefícios pessoais e satisfações pessoais, mas, sobretudo, para a glória do seu nome, a glória do nome de Deus. A Ele, tão somente toda a glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Em nome de Jesus, um grande abraço. Graça e paz. Sou grato a Deus por estar mais uma vez aqui no Conexão Céu, e desta vez para falar da história da segunda igreja juntamente com a história da minha vida. Então eu estou aqui desde 2008, e na realidade a história com a segunda igreja começou em 2007, quando eu estava em um congresso da Confederação de Homens, lá em João Pessoa. Eu era um dos preletores deste congresso e fui convidado pelo saudoso diácono Teobaldo e o diácono Walter para estar visitando a segunda igreja, porque naquela ocasião a igreja estava sem pastor. E quando ouvi aquela informação, eu informei que eu ia orar quando eu chegasse em Natal e que eles orassem aqui também. À frente da igreja, na ocasião, estava o presbítero Laurentino e o presbítero Jorge. Na ocasião, Jorge ainda era presbítero. E Laurentino fez contato comigo, e eu tinha orado e não tinha sentido a direção de Deus naquela ocasião para estar aqui. E eu disse não, né? Logicamente que eu não ia passar disso aí. E quando teve aqui um evento da União de Homens, veio novamente aqui visitando o presidente da confederação, e quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele mais uma vez fez um contato comigo, dizendo que os irmãos estavam intercedendo para que eu pudesse dizer o sim, né? E eu falei para Eliseu, né? Eliseu, eu não vi nenhum sinal verde. E aí ele falou, por acaso você viu algum sinal vermelho? Eu disse, também não. Você não sabe que você tem que ir lá? Naquela noite eu não dormi. Com essa informação, eu voltei a ligar para o presbítero, e ele disse que a proposta da igreja era que eu permanecesse aqui durante 15 dias. Eu não tinha condições de permanecer 15 dias aqui. O tempo passou, eu acredito que em maio eu estava agora sem alguns compromissos que eu tinha assumido naquele período lá em Natal, já estava livre, e fiz mais uma vez o contato com o presbítero Laurentino, que de imediato comprou a passagem. Eu vim para cá, e foram uns 15 dias, e Deus falou tremendamente no meu coração. E eu lembro uma vez, esse foi um dos sinais mais fortes. Eu já conhecia a história da igreja em parte, a estrutura da igreja, o tamanho do desafio, e eu estava na casa do pastor Manuelito numa reunião de oração, quando a irmã Zezé começou a cantar um hino, e a letra falou profundamente no meu coração, e ali foi uma resposta de Deus para a minha vida. A minha família chegou aqui, nós fomos abençoados com o carinho dos irmãos, com a recepção dos irmãos, e começamos o trabalho desde então, e já se passam 17 anos. Então, assim, algumas coisas
nesse tempo, foram construídas em razão da própria necessidade da igreja. Por exemplo, quando eu olho para o ministério pastoral, a história da segunda igreja registra um longo período de tempo com ausência pastoral. Eu sou o 8º pastor. Se for pensar em pastores ordenados, eu sou o 7º pastor da segunda igreja. E com todo esse tempo de 60 anos, você ter aí apenas 7 pastores, você vai ver que você vai ter também intervalos muito grandes. Uma das coisas que eu entendi que deveria haver formação de pastores na nossa região, na nossa igreja. E aí a gente consegue hoje olhar para trás e ver, por exemplo, pastor Antônio Germano, pastor Jorge Murilo, pastor Jurandir, pastor Alex e agora por último pastor André. 5 pastores ordenados nesse período de tempo. Outra coisa que eu entendo que foi muito interessante é a emancipação dos trabalhos, né? A segunda igreja tinha apenas uma congregação que tinha sido emancipada, que é a igreja de Petrolina. E já fazia muito tempo isso, né? E durante esse tempo Deus nos abençoou também com a emancipação da igreja Manancial e logo em seguida com a emancipação da igreja Betel. Isso tem um ponto que a gente tem que considerar. Geralmente, quando tem uma igreja sede com várias congregações, o aumento de membro é mais volumoso. Ao passo que, se você decide por emancipar a igreja, você tem uma divisão de membros, você cede membros para aquela igreja que foi emancipada. Então, a gente também teve esse passo de construir ali, contribuir para o crescimento de 2 igrejas da nossa denominação, Igreja Manancial e Igreja Betel. Logo quando eu cheguei aqui, nós assumimos a presidência da associação e foram 2 mandados. Muitas viagens, Teobaldo, saudoso Teobaldo sempre me acompanhou, na maioria das vezes, e a gente percebia que a igreja também tinha uma necessidade de um corpo, de uma liderança mais forte, mais robusta, mais consistente. E hoje, graças a Deus, o nosso corpo diaconal, os nossos presbíteros, eles têm uma capacidade tremenda de abençoar a igreja através dos seus dons, né? Tem um corpo de oficial que a gente glorifica a Deus, o esforço, a dedicação dos irmãos. Então, isso parece ser algo que é construído durante todo esse tempo, né, que nós estamos aqui. Obras estruturais. Nós fizemos algumas dessa reforma, por exemplo, do segundo andar da segunda igreja. Tem uma participação já minha aqui, já na chegada aqui. O pastor Manuelito, ele tem um histórico, né, de construções de templos, né, e com ele eu aprendi também muito, porque o templo da igreja congregacional Betel, ali no Quidé, de certa forma foi uma influência da visão do pastor Manuelito, porque a fim de dar suporte, dar uma estrutura melhor, aquele templo foi pensado desse jeito, e logicamente que foi uma boa construção. Agora, eu tenho 2 coisas a ressaltar aqui. A nossa melhor construção não é das coisas materiais, mas é a construção das nossas amizades, construir relacionamentos aqui durante esse tempo, para mim foi a melhor coisa que eu já fiz aqui, a nossa história se misturou, né? Eu tenho uma gratidão muito grande pela segunda igreja. Quando eu precisei, por causa de uma enfermidade da minha mãe, dar a ela uma assistência, ela morava em Natal, e eu lembro que na época eu falei com a igreja, né, de ter a possibilidade de pelo menos uma semana no mês poder visitar minha mãe e dar assistência a ela. E eu coloquei as minhas férias à disposição. Disse, olha, eu vou eu vou precisar de uma semana em cada mês e vocês descontem esses dias nas minhas férias. E numa assembleia de membros, a igreja se levantou e disse, não, pastor, o senhor vai viajar para Natal e o senhor vai ficar o tempo que o senhor achar que deve ficar com sua mãe e a gente não vai descontar
esses dias nas suas férias. Então, assim, para mim foi uma resposta de amor que a igreja me deu naquele dia, naquele momento que eu precisei, e logicamente que eu não meço tempo para, às vezes, pastor, a sua folga é na segunda-feira. Eu nem vejo isso, porque eu sei que a nossa troca aqui é uma troca muito interessante, cheia de amizade. E eu louvo a Deus porque 17 anos à frente de um ministério pastoral, a gente tem a nossa história eh, contada pelos fatos que acontecem também na vida de outras pessoas, né? Nesse tempo, nós apresentamos crianças que hoje já são adolescentes, né? Já está passando aí para a mocidade. Nós batizamos pessoas que, ao mesmo tempo, nós realizamos o casamento. O último caso agora, Daniel. Daniel estava ao lado dele ali, esperando Ellen no altar, né? E quando Ellen vem, assim, passa um filme na minha cabeça de que eram as crianças que eu vi crescer na igreja, e aquela hora me emocionei, e foi muito interessante, porque a gente consegue unir momentos felizes na vida dos nossos irmãos. Quantos casamentos nós celebramos aqui, quantos batismos, quantas apresentações de crianças, né? Estivemos aí com os nossos irmãos nessa caminhada espiritual. Acho interessante como a igreja hoje enxerga a doutrina, como a igreja hoje valoriza o ensino, né? E logicamente que a história da segunda igreja não poderia deixar que essas marcas caíssem, porque durante todo esse tempo há uma valorização do ensino cristão na segunda igreja. Eu lembro também quando eu cheguei aqui, e uma coisa que eu ganhei muito com a segunda igreja foi o valor e o zelo que a igreja tem na área musical. O olhar de preocupação com as letras da música. Confesso a vocês que eu não era tão zeloso com relação a essa observação. Tinha sim, quando acontecia assim alguma coisa mais acentuada, mas o zelo da segunda igreja nessa área também foi uma coisa muito boa, uma troca muito interessante para a minha vida. Então, tenho muito a agradecer a Deus por estar aqui. De 2 em 2 anos, né, somos submetidos a um plebiscito pastoral, né? Sei que estar aqui tem a ver com a vontade de Deus e também com a confiança que os irmãos depositam no nosso ministério, né? E que durante os anos de avaliação votam positivamente, né? Então, assim, não sei até quando estarei aqui. Logicamente que os planos de Deus pode apontar minha ida para outro lugar, pode apontar a vontade dos irmãos em não querer mais que eu continue, enfim. A gente está muito tranquilo com relação a isso, porque desde o início nós informamos a igreja sobre isso, né? Estou aqui pela direção de Deus. E se Deus disser que eu devo sair, os irmãos vão ter que entender, né? Então, enquanto ele diz que eu permaneça aqui, ou que ele não sinaliza que eu devo sair, nós estaremos aqui juntamente com os irmãos, e espero que esse crescimento de amor, de amizade continue. Eu louvo a Deus pela segunda igreja e espero que ela sempre cresça na graça e no conhecimento de Deus. Deus abençoe vocês. Olá, pessoal, boa tarde. O que falar, né, da segunda igreja congregacional de Juazeiro? Domingo fizeram um vídeo lá embaixo, né, com algumas pessoas, e a gente deveria falar uma palavra para definir a segunda igreja. E na verdade eu acabei falando duas, né? Eu falei aconchego e alegria, mas também eu quero falar outra neste momento aqui, né, que é gratidão. Eu sou muito grata à segunda igreja congregacional. Para mim é um prazer celebrar 60 anos desta igreja. O meu coração ele se enche de gratidão e é muito interessante toda a trajetória que a gente teve aqui desde 2008, quando nós chegamos aqui, a forma que nós fomos acolhidos, né? Eu me senti muito acolhida de uma forma tão especial.
que logo eu percebi assim, que não era apenas uma igreja, mas sim uma família. Então a segunda igreja, para mim, é uma família. Cada abraço, cada oração, cada palavra de incentivo que eu recebi e recebo até os dias de hoje, né? Ao longo dessa caminhada, essas palavras me fortalecem dia após dia. Quantos momentos difíceis já passamos de enfermidade e a igreja esteve conosco. As irmãs, né, estão comigo, ligam, perguntam como estamos e para a gente é um prazer. Eu vejo assim que eu não sou apenas conhecido como a esposa do pastor, porque muitas vezes a esposa do pastor, ela não tem nome, né? Ela já é rotulada. Ah, a esposa do pastor, a esposa do pastor. Mas eu vejo que as pessoas não me consideram exatamente só isso, né? Mas elas me consideram a irmã, a amiga, a serva, aquela que ajuda, aquela que está pronta. E isso me alegra, né? Domingo aconteceu um fato muito interessante que o pastor Manuelito, ele chegou para mim e falou: irmã, eu posso falar uma coisa para você? E eu falei: pode, pastor, fique à vontade, pode falar. E ele falou assim: minha irmã, eu gosto tanto de você. Isso encheu meu coração de alegria, sabe? Porque eu falei para ele: pastor, eu falo a mesma coisa, eu também gosto muito do senhor. Uma pessoa idosa, né, o fundador da igreja, né? E quando ele chega assim e fala: eu gosto tanto de você, isso enche a gente de alegria. Cada dia prova mais que realmente a segunda igreja é uma família, né? E aqui nessa igreja, né, eu cresci espiritualmente, eu cheguei aqui há 17 anos atrás. Então, eu cresci espiritualmente, eu desenvolvi meus dons e talentos, né? Eu encontrei amigos que se tornaram irmãos e vivi experiências profundas com Deus. Isso eu não tenho dúvidas. Ministrar o louvor na segunda igreja, para mim, é um prazer. Eu amo louvar, desde criança eu louvo ao Senhor e eu amo louvar. Não sou cantora, né? Mas é o dom que Deus me dá e eu amo estar ali com a segunda igreja quando eu vejo aquela multidão assim vibrando, louvando ao Senhor. Isso é muito prazeroso. Então a gente sente assim, estou fazendo a vontade do Senhor, né? E por isso quando eu penso assim nesses 60 anos de história, eu não enxergo apenas tijolos e paredes, renovações na estética, né? Que eu tenho muito prazer em ajudar, mas vidas transformadas, histórias de amor, fé, comunhão. E eu sou fruto desse cuidado. Eu tenho orgulho de dizer que eu faço parte da segunda igreja congregacional. Chegamos ao fim do programa hoje e eu quero aqui relembrar, né, o convite que já foi feito, vem sendo feito o tempo inteiro, que é para o aniversário, né? Nós iniciamos ontem e hoje nós damos continuidade às 19h30 aqui ao lado da segunda igreja. Nós vamos fazer esse culto fora, né, o culto ao ar livre, e teremos cantina também, né? Os irmãos podem vir nesse sentido aí, quando acabar o culto, garantir um lanchinho. E amanhã, às 18 horas, amanhã pela manhã, né, nós temos aí a escola dominical também comemorativa, e às 18 horas o nosso culto de louvor e adoração a Deus, que dentro da igreja, vamos ter a participação especial aí da banda Imensidão Azul, né, trazendo louvor. E tem muita coisa ainda, tem batismo, Santa Ceia, participação das crianças, tem uma participação especial do grupo de mães com os seus filhos, que teve a sua primeira participação aqui há 10 anos, nos 50 anos da igreja, e amanhã elas se reunirão novamente aqui para louvar, agradecendo ao Senhor com essas crianças grandes. Vai ter também a participação do GETIC, da União Feminina. Será uma grande festa para louvar, honrar e engrandecer o nome do Senhor. Espero que eu não tenha esquecido ninguém, e caso eu tenha esquecido, me perdoem, são muitas atividades, mas você que está aí do outro lado, venha, participe conosco
e continue orando por nós. Nos encontramos no próximo Conexão Céu, sábado que vem, que eu não vou dizer hoje ainda o que é, mas é um programa também especial. Dúvidas e incertezas beiram o teu caminho, ilusões, farsas, mentiras, falsos amigos. Perceber que a sua vida está à beira de um abismo e encontrar uma saída tem sido tão difícil. Tens um medo em teu coração, o de perder o sentido e a razão. Não tens a quem recorrer, tende a se acovardar. Você precisa saber que o caminho certo para você seguir, a verdade de alguém que jamais irá te iludir, e a vida eterna só quem pode te dar, só Jesus, só Jesus. Dúvidas e incertezas beiram o teu caminho, ilusões, farsas, mentiras, falsos amigos. Perceber que a sua vida está à beira de um abismo e encontrar uma saída tem sido tão difícil. Tens um medo em teu coração, o de perder o sentido
Você acabou de ouvir Conexão Céu. Conexão Céu. Até o próximo programa. Conexão Céu. Produção Segunda Igreja Evangélica Congregacional de Juazeiro.